Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos fazer uma breve introdução sobre a filosofia medieval. Bom, antes de falar sobre a filosofia medieval, devemos frisar que houve um período anterior a ele, de transição, conhecido como período patrístico, que se caracteriza pelo resultado de esforços dos apóstolos João e Paulo e dos primeiros padres da Igreja para conciliar a nova religião com um pensamento filosófico mais corrente da época entre os gregos e romanos. Não obstante, tomou como tarefa a defesa da fé cristã, frente às diversas críticas advindas de valores teóricos e morais dos antigos. Os nomes mais salientes desse período são os de Justino Mártir, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Eles representam a primeira tentativa de harmonizar determinados princípios da filosofia grega, particularmente do epicurismo, do estoicismo e do pensamento de Platão, com a doutrina cristã. Eles não só estavam envolvidos com a tradição cultural helênica, como também conviviam com filósofos estoicos, epicuristas, peripatéticos ou sofistas, os pitagóricos e os neoplatônicos. E não só conviviam, como também foram educados nesse ambiente multiforme da filosofia grega, ainda antes de suas conversões. Assim, após essa transição, a filosofia medieval estava consolidada em sua forma. Podemos então dividi-la em duas etapas em seu desenvolvimento, respectivamente na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média. Comparando esses períodos, observamos algumas características compartilhadas entre ambos, tais como a relação entre a razão e a fé, a existência e a natureza de Deus, as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana e a individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis. Em resumo, o que vemos é que os principais temas estão relacionados à fé, o que prova o argumento da intervenção da Igreja neste período da filosofia. Relacionar a fé, que é algo sem uma explicação lógica ou científica, com a razão, que busca o entendimento das coisas, era uma forma que a Igreja tinha de tentar explicar o que até ali não tinha explicação racional. A existência e a natureza de Deus para a filosofia era algo complexo, pois se partimos do pressuposto de que a filosofia busca explicar as coisas desde o seu início, buscando formas de provar o que está sendo apresentado, agora era uma obrigação filosófica explicar a existência de Deus. Bom, inicialmente na Alta Idade Média, predominou a teologia agostiniana, vinculada ao pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o primeiro grande filósofo cristão. Uma de suas principais formulações foi a ideia de interioridade, isto é, de uma dimensão humana dotada de consciência moral e livre-arbítrio. As ideias filosóficas tornam-se verdades reveladas por Deus através da Bíblia e dos santos, e inquestionáveis. Tornam-se dogmas. A partir da formulação das ideias da filosofia cristã, abre-se a perspectiva de uma distinção entre verdades reveladas e verdades humanas. Surge a distinção entre fé e a razão. O conhecimento recebido de Deus torna-se superior ao conhecimento racional. Em decorrência dessa própria dicotomia, surge a discussão em torno da possibilidade de conciliação entre fé e razão. Ele foi também autor de Cidade de Deus e Confissões, vivendo em um período de instabilidade e guerra provocadas pelas invasões bárbaras, afirmando ser corruptível a alma humana, apontando como única possibilidade de salvação a vontade de Deus. Daí o apelo no sentido da fé. Seu pensamento reflete a influência de Platão, e sua obra costuma ser considerada uma síntese platônica do cristianismo, onde Platão exalta a ideia como caminho para a verdade, já Agostinho exalta a Deus como caminho para a verdade. Já na Baixa Idade Média, predominou a filosofia tomista, também conhecida como escolástica, fruto do conhecimento de São Tomás de Aquino. Autor de Suma Teológica, aproveitou-se da redescoberta dos textos de Aristóteles quando do contato de europeus com árabes no século XII. Enfatizou assim a importância da razão, atributo concedido por Deus aos homens. Tomás de Aquino afirmava a possibilidade de um homem salvar-se na terra através dos seus atos, já que enquanto ser racional possui o livre-arbítrio, ou seja, poder escolher livremente entre salvação e o pecado.
A Deus caberia o julgamento dos atos de homens conscientes, capazes de definir o próprio destino. Tal pensamento foi elevado à categoria de doutrina oficial da Igreja, se expandindo a partir da Universidade de Paris, onde ele lecionou. Bom, neste vídeo, vimos um pouco de como a filosofia ficou com pouquíssima autonomia durante a Idade Média e como tais restrições fizeram nascer uma discordância racional dentro da própria Igreja, que tempos mais tarde a reforma religiosa iria trazer à tona a ideia de predestinação novamente. Essa discordância talvez possa ser explicada quando duas formas de pensamento tentam ser agrupadas, o que não é saudável do ponto de vista acadêmico, mesmo que ambas estejam corretas do seu ponto de vista. O vídeo está ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrevam no canal e deixem suas opiniões. Até o próximo vídeo.